Olá! Essa semana foi marcada por diversas situações que reacenderam a discussão sobre censura e liberdade de expressão. É evidente que ninguém quer ser censurado. Nós, brasileiros, temos no passado recente o pesadelo da ditadura militar, que censurava toda e qualquer crítica ao regime. Portanto, é evidente que nós valorizamos a nossa liberdade de expressão. Mas uma coisa precisa ficar clara: liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para cometer crimes. Liberdade de expressão não te dá o direito de ser machista, racista, homofóbico, transfóbico, nada dessas coisas. Essas coisas são crimes. Liberdade para discutir ideias é uma coisa. Liberdade para cometer crimes é outra, não pode. São coisas completamente diferentes. E aí vem sempre aquele discursinho de quem vai definir quais ideias pode, quais ideias não pode. Bom, o Estado brasileiro tem leis que devem ser seguidas. Não faz sentido que as pessoas considerem que esteja no mesmo patamar de discussão e deveriam ser tratadas da mesma forma ideias como as ideias fascistas, nazistas, que claramente impõem violência a determinados grupos de pessoas e são comparadas muitas vezes por pessoas que não têm instrução sobre esses assuntos, sobre essas ideologias, são comparadas com socialismo e comunismo, que são ideias relacionadas à libertação da classe trabalhadora, à união dos trabalhadores para lutar por seus direitos, para lutar por uma vida melhor, para se organizar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um exemplo do que obviamente não é censura foi esse caso recente, patético, dos deputados bolsonaristas. Esses deputados grudaram esparadrapos na boca como se estivessem sendo censurados, como se não pudessem se expressar. Teve um que inclusive grudou esparadrapo nos olhos, nas orelhas, uma coisa absolutamente ridícula, em pleno Congresso Nacional. A realidade é que esses deputados têm todo o direito de se manifestar, tanto que o estão fazendo no Congresso. Não tem ninguém censurando eles. Eles vão para as redes sociais, postam coisas absurdas, ideias que eu não concordo em absolutamente nada e estão lá postando. Ninguém está derrubando a página deles. Quando o STF ou algum órgão do nosso judiciário derruba um post ou a página de um desses deputados ou de algum desses influenciadores de direita, pode pesquisar. Invariavelmente, o sujeito cometeu algum crime. Da mesma forma, os apoiadores de Bolsonaro também têm todo o direito de se manifestar. Eu, particularmente, não concordo com nada daquela maluquice, mas eles têm o direito deles. Encheram as ruas aí nos últimos dias para pedir anistia para o seu líder supremo, para o seu líder máximo. Fazer o quê? Eles têm esse direito, vão lá para as ruas e pedem lá as coisas que querem, estão lá defendendo o Bolsonaro. Censura ou alguma forma de tolir a liberdade de expressão dessas pessoas existiria, ou a ditadura da esquerda, a ditadura comunista existiria, se elas não pudessem se manifestar, se elas não pudessem estar nas ruas com cartazes, com coisas absurdas muitas vezes, que estão lá se manifestando, estão lá dando suas opiniões, pedindo coisas que, enfim, a gente não concorda, mas enquanto não estiverem cometendo crimes, é a liberdade de expressão deles. Um caso muito diferente aconteceu ontem com o camarada Jones Manoel. O Jones Manoel é um dos melhores comunicadores da esquerda radical. Eu conheci a página dele no YouTube há coisa de 2 anos, mais ou menos. E desde lá tenho assistido praticamente todos os vídeos. Recomendo muito o canal dele. O conteúdo do Jones Manoel inclui verdadeiras aulas de teoria marxista, revisões de livros e artigos e principalmente comentários sobre os principais acontecimentos políticos do momento. Além disso, o Jones vem claramente se destacando como o principal debatedor da esquerda radical, derrotando com frequência conservadores e liberais em vários podcasts no YouTube. Seu debate mais popular até aqui, onde ele debate contra 20 conservadores, já tem mais de 2.000 visualizações no YouTube. Falha nossa, são mais de 2 milhões de visualizações. Nesse debate, assim como nos outros, ele deixa evidente a diferença entre ele e o seu debatedor, nesse caso os 20 conservadores. Seus conhecimentos teóricos, conhecimentos dos problemas reais do povo trabalhador e absurda capacidade de retórica deixam muito claro essa diferença abissal entre ele e os concorrentes. O Jones é sem dúvida um dos quadros com maior potencial político na esquerda radical brasileira. E o perfil dele no Instagram recentemente alcançou a marca de 1 milhão de seguidores. E aí, com uma justificativa totalmente vaga de que a conta dele, de que o perfil dele não segue os padrões da comunidade, a Meta, que é a empresa que é a dona do Facebook e do Instagram, derrubou o perfil dele ontem. Um caso semelhante ao do Jones foi com a conta do jornal A Verdade. A conta do jornal A Verdade foi tirada do ar em junho, e a justificativa da empresa foi totalmente vaga, igual a do Jones, de que o perfil não seguia os padrões da comunidade.
A página do jornal A Verdade é uma das maiores da imprensa independente de esquerda no Brasil. Já tinha 100 mil seguidores quando foi tirada do ar. A página reproduzia o conteúdo do jornal impresso, do site do jornal A Verdade e conteúdos feitos especificamente para o perfil de redes sociais, Instagram, etc. O conteúdo do perfil do jornal A Verdade inclui importantes lutas do povo trabalhador, como, por exemplo, a tentativa de despejo da favela do Moinho em São Paulo, as lutas contra as privatizações, as lutas organizadas pelo movimento de luta dos bairros e a luta dos estudantes. Além disso, tanto o jornal A Verdade quanto o Jones Manuel têm sido vozes de um assunto muito caro para mim nos últimos tempos. Ambos têm sido das vozes mais ativas na denúncia do genocídio do povo palestino cometido pelo Estado de Israel. Esse era um assunto do qual eu não tinha conhecimento nenhum e, por estar seguindo páginas e perfis e canais da esquerda radical há mais ou menos 2 anos, eu pude, a partir do que aconteceu no 7 de outubro, no ataque do Hamas, no ataque da resistência palestina, poder me inteirar desse assunto. Eu comecei a ver notícias falando sobre genocídio, limpeza étnica, apartheid, palavras pesadas que para mim não faziam sentido naquele contexto porque eu simplesmente era ignorante do assunto. E comecei a ler relatórios de ONGs, da ONU, de um monte de organizações independentes e, obviamente, das próprias páginas de esquerda radical e comecei a formar uma opinião a partir daquilo. Comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Essas páginas, esses perfis são super importantes para a gente poder entender as coisas. Eles mostram o que está acontecendo ali, o povo mostrando, o povo falando. As pessoas se filmando e falando, olha, esse é o meu problema, eu estou vivendo esse problema agora aqui. É diferente da versão que vem toda preparada para a gente, toda empacotada da grande mídia corporativa, que não existe para defender os nossos interesses. Existe para defender os interesses da burguesia, seja da burguesia nacional no Brasil, seja da burguesia imperialista nos Estados Unidos, com os grandes jornais lá de fora. E como não podia faltar, temos que falar de soberania. O banimento, ainda que temporário no caso do jornal A Verdade, e não sabemos se vai ser permanente ou não no caso do Jones Manuel, por parte da Meta, é um claro exemplo de um ataque de uma corporação americana, do imperialismo americano, a qualquer tentativa de resistência, de luta contra esse sistema. O Brasil tem que aproveitar essas oportunidades para aprender, por exemplo, a lição da China, que produziu suas próprias plataformas de tecnologia para não ficar dependente das plataformas americanas. Não é possível ter soberania nacional se a gente não tiver soberania tecnológica. Agora, para isso, é preciso investir pesado na qualificação técnica e acadêmica do povo trabalhador. E também é preciso investir pesado na infraestrutura para suportar essas tecnologias. É claro que esse investimento não vai vir da nossa burguesia nacional. Eles não têm o menor interesse em fazer isso. Da mesma forma, a burguesia americana também não tinha interesse em fazer investimentos de longo prazo para desenvolver as tecnologias que acabam sustentando esses produtos de hoje. As redes sociais, como a gente conhece, Instagram, Facebook, etc., próprio YouTube, por aí vai, eles são os produtos que basicamente as empresas pegaram várias tecnologias que já existiram, tecnologias que foram desenvolvidas com investimento pesado de décadas, investimento estatal pesado de décadas, muitas vezes investimento inicialmente com objetivos militares, que depois foram trazidos, foram transformados, empacotados em um produto para ser comercializado. A gente precisa entender que o investidor privado, o capitalista, o burguês, ele não vai colocar milhões, muitos milhões do seu dinheiro, bilhões em investimento, numa coisa que ele não sabe se vai dar retorno ou não. Numa coisa que, se der retorno, é daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Não existe a menor chance de fazer isso. Quem faz esses investimentos, sabendo que pode dar errado, sabendo que pode não dar em nada, sempre foi o Estado. E esse aqui não é um discurso pró-Estado, é simplesmente a observação da realidade. É você olhar para a realidade e falar assim, esse grupo aqui tem esses interesses. O interesse da burguesia, o interesse dos capitalistas é lucro, é aumentar o capital o mais rápido possível. É botar 10 e tirar 20, se possível, amanhã. Não é botar 10 e tirar 20 ou não tirar nada daqui a 10 anos. O Brasil precisa agir e o momento é agora. Nunca ficou tão evidente essa questão do imperialismo, essa questão da soberania nacional. A nossa necessidade de sermos soberanos, de não depender de um país como os Estados Unidos, de não depender da União Europeia, de não depender da China, de não depender de ninguém. O Brasil é um país enorme, cheio de recursos naturais, cheio de gente. Então, assim, a gente tem
tudo na mão, é faca e o queijo. É questão de querer. A elite econômica que controla o poder político não quer fazer. Para concluir, o recado que eu sempre dou no final dos meus vídeos: se organize. Nós da classe trabalhadora precisamos nos unir, nos organizar. A gente não consegue mudar nada sozinho. E todos esses problemas parecem muito grandes. O que eu posso fazer? Você sozinho não vai fazer nada. A gente individualmente não consegue fazer nada. Só que nós somos a esmagadora maioria. É uma questão de a gente se unir, de se organizar politicamente. Então, se organize num partido político de esquerda radical que quer realmente mudar as coisas. Radical vem de raiz, é a raiz dos problemas. Não tem nada a ver com extremismo. Se organize num partido político de esquerda radical. Se organize num sindicato. Se organize num coletivo. Se organize politicamente. Um mundo melhor é possível.